Há 40 anos o mundo era um lugar muito diferente. A MTV estava apenas começando a ganhar popularidade e o Atari ainda era um console de jogos adorado. Não tínhamos o constante bombardeio de notícias como hoje, mas nossa forma de mídia social consistia em passar tempo com amigos e família. Algumas das atividades que costumávamos fazer naquela época provavelmente seriam consideradas ilegais hoje. Os padrões de segurança em carros eram praticamente inexistentes, com regulamentos mais se assemelhando a sugestões suaves do que a leis rigorosas. Cintos de segurança eram raramente usados, e muitas pessoas questionavam sua necessidade. As crianças podiam sentar no meio do banco dianteiro e controlar o rádio, e se quisessem uma melhor visão, podiam simplesmente se levantar. Em alguns casos, os pais até colocavam seus filhos em seus colos para ajudar a dirigir o carro. Também era comum ver crianças amontoadas na parte de trás de uma perua, ou até mesmo na caçamba de uma caminhonete. Embora as cadeirinhas de carro estivessem disponíveis para compra, raramente eram vistas nos veículos. Quando um carro estava cheio de crianças, muitas vezes era mais conveniente deixá-las no carro enquanto os pais entravam no supermercado para fazer compras. Naquela época, a maioria das pessoas simplesmente deixava as janelas dos carros abaixadas e as crianças ficavam bem. Foi uma época em que elas eram muito ativas e era totalmente normal informar aos pais que você estava saindo para brincar na rua e ficar fora por grande parte do dia, se não o dia inteiro. Era sempre fácil determinar o paradeiro de todas as crianças do bairro. Você podia simplesmente dar uma olhada no quintal de alguém e ver a coleção de bicicletas jogadas na grama. A maioria das crianças batiam na porta dos amigos para verificar se estavam em casa e queriam sair para brincar. Ao andar de bicicleta, certamente usar um capacete nem era considerado. A maioria das pessoas não conseguia encontrá-los para comprar em lojas. E mesmo que pudessem, provavelmente não os comprariam, assim como acontecia com as cotoveleiras e joelheiras. A maioria das crianças se orgulhava em exibir seu ferimento mais recente ou joelho ralado como uma medalha de honra. Se você estivesse longe de casa tarde demais, encontrar um dos inúmeros telefones públicos espalhados por aí não era problema. E se você não tivesse moedas, isso também não era um problema. Seus pais sabiam quando recebiam a mensagem de chamada a cobrar. Sua mãe e seu pai simplesmente iam buscá-lo e carregavam as bicicletas se você estivesse com uma, caso contrário. Seus pais simplesmente esperavam que você estivesse em casa até as luzes da rua se acenderem. O fumo ainda era prevalente, e os pais fumavam dentro de casa e no carro com as crianças ainda dentro. A fumaça passiva era apenas algo que todos tinham que suportar, e a maioria das pessoas não estava preocupada em expor as crianças a isso. Para as crianças, não era incomum ver pessoas fumando livremente em restaurantes, e a maioria desses estabelecimentos provavelmente nem sequer tinha seções de fumantes designadas. As coisas eram tão diferentes naquela época que máquinas de venda de cigarros ficavam na frente de algumas lojas e restaurantes. Não havia verificação de identidade ou algo do tipo. Você simplesmente inseria moedas e puxava a alavanca. Era também uma época em que as crianças corriam até a loja de conveniência para pegar alguns itens essenciais, e às vezes esses itens incluíam cigarros. Tudo o que precisávamos era um bilhete da mãe ou do pai e um cheque em branco. Considerando o quão descontraídas as pessoas eram em relação ao tabagismo, não é surpreendente que o álcool fosse tratado de forma muito diferente. O álcool não era algo que as crianças desfrutavam, mas tenho certeza de que muitos o experimentaram apenas para ver como era quando os pais ofereciam. Era perfeitamente aceitável uma criança que volta para casa após a escola e fica sozinha até que um dos pais ou responsáveis chegue em casa do trabalho. Os pais estavam ocupados com o trabalho e outras responsabilidades. Então era bastante comum encontrar crianças em casa sozinhas ou cuidando de irmãos mais novos, até a chegada dos pais. Os pais acreditavam que, se as crianças fossem suficientemente maduras para discar números importantes, ou o 911, eram responsáveis o bastante para ficar em casa sozinhas. A percepção da punição física também era consideravelmente diferente. Castigos físicos dados por pais, membros da família ou professores eram considerados completamente razoáveis, se as crianças se comportassem mal ou fossem desrespeitosas. A punição era tipicamente rápida e, às vezes, fisicamente dolorosa.
Embora as alergias a amendoim existissem naquela época, as crianças ainda levavam sanduíches de manteiga de amendoim e produtos à base de amendoim para a escola. A conscientização sobre alérgenos e o uso de pulseiras de alergia ainda não eram comuns, e os autoinjetores de epinefrina, EpiPens, só se tornaram disponíveis em 1987. Se você tinha alergia, simplesmente tinha que torcer para o melhor e evitar os alérgenos da melhor maneira possível. Na década de 1980, se você fosse um adolescente, não existia Instagram ou Snapchat. Sua mídia social se resumia a sair com os amigos no shopping. Você fazia algumas compras, comia algo e, o mais importante, passava muito tempo socializando. Os pais costumavam permitir que seus filhos ficassem no shopping sozinhos por horas. Hoje em dia, as crianças ainda podem visitar o shopping, mas não com a mesma frequência. Se você passar o dia inteiro lá agora, pode ser acusado de vagabundagem. As festas de catapora eram uma prática comum muito antes da existência de uma vacina. A maioria das pessoas acreditava que era melhor contrair a catapora logo, para não precisar se preocupar com ela mais tarde. Se uma criança começasse a mostrar sinais de catapora, era hora de reunir todas as outras crianças que ainda não a tinham contraído para uma festa ao estilo antigo. A classificação PG-13, ou Orientação dos Pais 13, é uma classificação usada para indicar que um filme pode ser apropriado para crianças com 13 anos ou mais, e ela só foi criada em 1º de julho de 1984. Antes disso, os filmes tinham mais liberdade. As pessoas percebiam uma grande diferença entre os filmes com classificação PG e os classificados como R, que significa que o filme é recomendado apenas para pessoas com 18 anos ou mais. Se você olhar para o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que tinha classificação PG, entenderá o quanto essa diferença era ampla. O filme estava repleto de humor adulto e até mesmo continha cenas de nudez. Em 10 de agosto de 1984, o filme de ação Amanhecer Violento, estrelado por Patrick Swayze e Charlie Sheen, se tornou o primeiro filme com classificação PG-13 a ser lançado nos cinemas. Nos últimos 40 anos, o sistema de classificação de filmes passou por significativas mudanças. Muitas mudanças ocorreram, não apenas na tecnologia, mas também nas regulamentações que governam nossas ações. A maioria das gerações mais jovens pode não apreciar completamente a extensão das transformações que ocorreram durante a década de 1980 e continuaram desde então. Espero que tenha gostado dessa jornada nostálgica. Muito obrigado por nos acompanhar. E continue vendo o restante do vídeo. Até mais. Por que você não vem aqui, abóbora? Bem, Vince, eu pedi para minha abóbora sentar no meu colo para provar um ponto. Sua Excelência, mesmo se nós prendemos nossos cintos de segurança, mesmo se você segurar firme, mesmo se você estivesse olhando para a estrada, sua abóbora será nada mais do que um purê. Você poderia aprender muito com um manequim. Use cadeirinhas de segurança infantil. Nós adoramos esse pedacinho de abóbora. Ok, Joey, estamos prontos. Olá, eu sou Joey Lawrence da série Me Dá um Tempo. Depois de terminar aqui, vou para casa. Mas há uma condição. Só vou entrar em um carro com alguém que esteja usando cinto de segurança. Portanto, dê um voto de confiança a uma criança. Use o cinto. Sua vida e a deles estão em suas mãos. Dressing fine, acting cool. Wanna share your food, dragging lady. Don't think you're smoking fool, you know it just ain't cool. Girl, where you going with that dragon breath? When you walk in a room, no, they can't stand the fumes. Ooh, dragon lady. Tell me, baby, Tell me, baby. why you smoke that trash? Why, girl? Everybody's saying Woof. you ain't got no class. Can't you see what you are? You're a drag, yes you are. Dragon lady. A message for you and me from the American Cancer Society. Dê o exemplo quando estiver na sociedade. Não seja negligente.